Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Quero pedir desculpas, ontem em alguns vídeos eu me enganei de data, acho que a madrugada às vezes é cansativa, né? Todo dia dormindo cedo demais, ela depois das 3 fazendo vídeos, então eu falei ontem a data que era 16. Peço desculpas, a data era 15 e dia 16 de fato é hoje, então me desculpem pelo erro de ontem. Bom, o título é A Ucrânia atacou refinarias e retomou vila em Kharkiv, entre outras notícias importantes que eu sempre coloco no primeiro vídeo do dia. E tenho certeza que vocês vão gostar. A Ucrânia ataca novamente a refinaria de petróleo em Ryazan e da noite de 14 para 15 de maio, as forças de operações especiais da Ucrânia atacaram essa refinaria em uma operação conjunta com as forças de sistemas não tripulados e outros componentes das forças de defesa da Ucrânia. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. A refinaria de petróleo de Ryazan, pertencente à estatal russa Rosneft, está localizada a mais de 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É uma das mais poderosas instalações de processamento de petróleo da Rússia, com maior parte de sua produção destinada à exportação. E isso, mais uma vez, vem prejudicar. Ela voltou a funcionar depois do último bombardeio. Parcialmente, a Ucrânia foi lá e o fogo ainda continua consumindo essa refinaria. Os prejuízos, então, vão ser avaliados a posteriori. E, além disso, a Ucrânia também atacou mais uma lancha mísseis, de porta-mísseis, e um caça-minas na base naval de Kaspiysk. E também atacou depósitos de munição, destruindo-os na localidade de Epifaniuka e Rovenki, que é outra localidade. Também esse ataque, esses depósitos de munições, estavam na região na província de Luhansk, na parte ocupada pela Rússia. E também atacou um depósito de equipamentos de guerra, né, eletrônica, em Dmitriivka, também na parte ocupada da província de Donetsk. As forças ucranianas também atacaram um posto de reconhecimento técnico costeiro da KGB, né, Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, na cidade portuária de Mariupol. E atingiram também, destruíram, né, uma estação de radar MR-232, Bussol S e um modo óptico eletrônico. Além disso, um depósito russo de combustíveis e lubrificantes em Mariupol também foi atingido. Ou seja, ontem, o dia, a noite, foram muito proveitosos para a Ucrânia, onde ela teve essas vitórias frente aos russos nos ataques feitos por ela. Notem que ela atacou o quê? Alvos militares e alvos da economia da Rússia, sem atacar civis, sem fazer baixas em civis, como faz o covarde criminoso, o ditador da Rússia. A Ucrânia não faz isso. A Ucrânia tem honra e tem dignidade, como sempre. As tropas ucranianas, né, também retomaram vila em Kharkiv. Elas libertaram da ocupação russa a vila de Otradne, na região de Kharkiv, que fica localizada no nordeste da Ucrânia. A bandeira ucraniana foi hasteada na vila após a sua captura. O povoado e seus arredores foram devolvidos ao controle ucraniano após a operação conjunta de grupos de assalto e operadores de drones do exército ucraniano. A operação bem-sucedida foi realizada com a participação da Companhia de Fuzileiros Skival e do Batalhão de Sistemas Não Tripulados Rugby Team, que no caso são drones, né? Sistemas não tripulados são drones, que divulgaram detalhes da missão de combate. De acordo com os militares ucranianos, a cooperação eficaz entre os grupos de assalto e os operadores de drones desempenhou um papel fundamental no esforço de desocupação. Graças ao trabalho preciso dos drones, as forças ucranianas conseguiram identificar as posições russas, ajustar os ataques e expulsar as tropas russas de suas posições. Posteriormente, as forças ucranianas conseguiram assegurar o território libertado e retomar o controle
sobre Otradne. Otradne, O-T-R-A-D-N-E. A unidade militar enfatizou que tais operações exigem planejamento cuidadoso, coordenação entre diferentes grupos de combate e apoio aéreo, no caso os drones, e um apoio aéreo contínuo. As forças ucranianas ressaltaram que continuam as operações de combate ativas na área e seguirão realizando missões com o objetivo de libertar mais territórios ucranianos na região. A situação em Kharkiv permanece tensa, particularmente ao longo das áreas fronteiriças do nordeste da Ucrânia e perto das vilas de Volchansk e Liptsi e Kupiansk, onde as forças russas continuam as operações ofensivas com o objetivo de estender as defesas ucranianas e criar zonas de segurança perto da fronteira. Oficiais militares ucranianos relatam que as tropas russas estão realizando repetidos ataques de infantaria apoiados por artilharia, drones e bombardeios aéreos, enquanto as unidades ucranianas repelem os avanços russos por meio de posições fortificadas e guerra ativa com drones, impingindo-lhes muitas baixas nas fileiras russas. E tem todos os dias, sistematicamente, fazendo os russos recuarem. Segundo o Financial Times, os mísseis russos usados no ataque a Kyiv, agora no dia 14, próximo passado, continham mais de 100 componentes ocidentais. Ou seja, alguém está mandando material para eles poderem montar esses mísseis. As autoridades ucranianas afirmam que os mísseis de cruzeiro russo usados no ataque mortal de 14 de maio contra a Ucrânia foram fabricados este ano com componentes de origem ocidental. Eles conseguiram isso porque eles têm fotos dos destroços de míssil, eles pegaram, que atingiu um prédio e um míssil, inclusive, não explodiu. Ele atingiu o prédio, fez um buracão grande e não explodiu. A Ucrânia pegou esse míssil e eles estudaram, e aí que eles acharam que são componentes. E tem a marca dos fornecedores, né? Então, acho que não é difícil, se houver uma boa vontade, inclusive do Ocidente, né? Talvez algum país não queira fazer isso, mas eles sabem então quem é o fabricante. E o fabricante sabe para quem ele vendeu. Então o fabricante tem que dizer, vendi para fulano. Não deve ter vendido diretamente para a Rússia ou vendeu para alguém que ele achava que ele mesmo ia consumir. E esse alguém repassou para a Rússia. É fácil ir atrás dessas pessoas ou dessas organizações. Se eles quiserem, eles vão fazer isso. Se vão fazer, eu não sei. E Władysław Wlasiuk, o principal responsável pelas sanções na Ucrânia, falou ao Financial Times que todos os mísseis de cruzeiro KH-101 que atingiram Kyiv foram avaliados por especialistas ucranianos, incluindo que tinha como alvo um prédio de apartamentos na capital, né, e foram fabricados no segundo trimestre de 2026, de acordo com estudos sobre os componentes deles, né, que eles observaram, tiraram fotografia, compararam, pegaram informações. Segundo o Financial Times, ainda, o míssil continha mais de 100 componentes originários de países ocidentais. O míssil KH-101, idêntico ao que atingiu o prédio residencial e que foi examinado após o ataque de 20 de janeiro, continha microchips de marcas americanas, como Texas Instruments, é uma das empresas, né? É uma empresa americana. Não sei se o Trump vai querer investigar essa empresa. A AMD, uma outra empresa também, e Kyocera AVX, bem como do grupo alemão, tinha também uma Harting Technology Group e da empresa holandesa Nexperia. Então tem que ir atrás desses caras, né? Pelo menos os europeus acho que deveriam querer, porque eles estão mandando esses componentes para fabricar mísseis que também poderão ser usados contra países da Europa e talvez contra a própria Holanda e contra a própria Alemanha, aliás, que já foi ameaçada de ser retalhada, de ser atacada pelo Dmitry Medvedev, que é o antigo ex-presidente e ex-primeiro-ministro ucraniano e é um dos bonecos do teatro de marionetes do ditador russo. Algumas peças tinham números de série que indicavam que foram fabricadas em 2024 e 2025, mas tem muitas que tinham o número de série deste ano. E muitos depois da imposição das sanções, inclusive, né? Os destroços de míssil em janeiro também continham vários componentes fabricados na China e em Taiwan, que não deveriam ter da Taiwan também. O presidente Zelensky afirma que a Rússia planeja atacar o gabinete dele, o gabinete do presidente. A Rússia planeja atacar o gabinete do presidente em Kyiv
e a residência oficial do presidente em Koncha-Zaspa, afirmou, que é uma outra localidade, o presidente Volodymyr Zelensky em 15 de maio, após receber informações dos serviços militares e da inteligência da Ucrânia. Segundo documentos obtidos pela Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, o RUR, Zelensky afirmou que Moscou teria como alvo cerca de 2 dezenas de centros de tomada de decisão na Ucrânia, no total incluindo prédios governamentais e postos de comando militar. Um dos documentos inclui as coordenadas das instalações, bem como de 3 abrigos subterrâneos no centro de Kiev. É claro que levamos essas informações em consideração, afirmou o presidente Zelensky. A Rússia deve pôr fim à guerra e negociar uma paz digna, em vez de procurar novas formas de intimidar a Ucrânia, disse Zelensky. Enquanto isso, na data de ontem, 205 prisioneiros de guerra ucranianos retornam do cativeiro russo, em mais uma recente troca de prisioneiros. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou em 15 de maio que 205 prisioneiros de guerra ucranianos retornaram do cativeiro na última troca, dando início à primeira fase de uma troca mais ampla de 1.000 por 1.000. De acordo com Zelensky, quase todos os prisioneiros de guerra ucranianos que retornaram para casa estiveram em cativeiro russo durante 4 anos, a maior parte da duração da invasão russa da Ucrânia. Ou seja, que coisa, hein? Tem gente que estava presa lá 4 anos, sendo maltratado, sendo torturado. Como eu já relatei outras vezes que tipos de tortura eles fazem, não vou repetir aqui de novo. O Ministério da Defesa russo confirmou o retorno desses 205 também para a Rússia. E atualmente eles estão na Bielorrússia, que foi por lá que eles entraram, e estão recebendo atendimento médico e psicológico. A faixa etária dos prisioneiros de guerra ucranianos libertados varia de 21 anos a 62 anos. Entre os soldados e oficiais libertados em 15 de maio estão militares das forças terrestres da Ucrânia, da Marinha, da Força Aérea e do Serviço Estatal de Guarda da Fronteira. A Ucrânia vai continuar lutando para liberar todos os prisioneiros de guerra que permanecem em cativeiro e libertar também todos os civis. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, vendo notícias quentíssimas acontecidas ontem. Peço a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se, deixem um like aí, um joinha e também compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com vocês para fortalecer o canal, porque eu mostro aqui para vocês a verdade, os acontecimentos verdadeiros e análise do que acontece em todo o teatro de operações. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.